Fala galera, meu nome é Gabriel Ramos e agora começa mais um vídeo do Jovem Seminarista. Eu gostaria de tratar hoje o assunto da filosofia cristã. Porém, quando eu fui pensar sobre esse assunto e ver o perfil do Jovem Seminarista, percebi que o tema era muito extenso e não caberia dentro de um vídeo apenas. Então hoje eu pensei em delimitar dentro de patrística. Porém, a patrística também é extensa. Então eu gostaria de resumir em dois nomes, Justino Marte e Orígenes de Alexandria. E são esses dois pais da igreja que nós vamos trabalhar hoje. A filosofia cristã surgiu com o intuito de unir fé e razão, a revelação vinda pela encarnação do Filho de Deus e pelas Escrituras, e a razão, tentar explicar de forma racional a fé cristã. E um dos expoentes nessa tentativa de explicação é Justino Marte. Ele viveu cerca de 100 a 165 depois de Cristo. E sua principal contribuição para a relação entre fé e razão é a ideia do logos espermáticos. E o que seria isso? A tradução de logos espermáticos seria sementes do logos. Para ele, logos é o próprio Cristo, baseado no Evangelho de João, no capítulo 1. E esse Cristo, existente desde antes da fundação do mundo e coeterno com Deus, ele teria lançado sementes de razão, luz, em diversas culturas e inclusive na filosofia grega, mais em específico no platonismo, que era a parte da filosofia grega mais simpática para Justino. Entretanto, o cristianismo para ele possuía um patamar elevado em comparação com a filosofia. Ele não igualava os dois. O cristianismo seria a alta razão, seria a verdadeira filosofia. A analogia utilizada por Justino é bem adequada para o pensamento que ele possuía. Sementes deixadas em outras culturas, sementes deixadas na filosofia, no pensamento grego, que davam luz àquilo que ele iria revelar plenamente somente através do cristianismo. Já Orígenes possuía um conceito diferente, porém semelhante. Ele cunhou o termo chamado spolia Aegyptorum. Eu não sei se eu estou pronunciando da forma correta, mas a tradução seria espólios do Egito. Baseado no texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 35, ao saírem do Egito, o povo de Israel levou consigo joias de prata, bens preciosos, para utilizarem ao culto a Yahvé que eles fariam no deserto. E para Orígenes, de acordo com a sua forma de interpretação bíblica, que era uma forma alegórica, para ele havia sempre um significado espiritual por trás do texto literal, que era uma forma de interpretação clássica da escola alexandrina e inaugurada por ele. Esses espólios seriam, no tempo de Orígenes, a filosofia grega, a filosofia chamada pagã, que seria algo à parte do cristianismo, mas estaria a serviço dele. Para ele, a filosofia, estando abaixo do cristianismo, sendo o cristianismo a verdadeira filosofia, mas ela servia para o cristianismo e servia para ele como uma explicação racional da fé cristã. E os filósofos gregos, para ele, seriam precursores, seriam pessoas que conseguiram perceber certos lampejos desse logos espalhados nas diversas culturas e na filosofia grega, obviamente, e conseguiram assim acertar em alguns pontos. Naquilo que o cristianismo tinha de semelhante à filosofia grega, eles abraçavam. Naquilo que havia de diferente, eles rejeitavam. Mas ao olharmos para a história da igreja e vermos pessoas como os pais da igreja que procuraram conciliar a fé e a razão, procuraram conciliar a cultura onde eles estavam inseridos com o cristianismo, sem lançar mão das bases, sem lançar mão daquilo que seriam os fundamentos do evangelho, porém entendendo que há algo de bom também na cultura, ou pelo menos algo que pode ser usado a serviço do cristianismo. O cristianismo, sim, para nós que cremos, está acima de qualquer construção filosófica, está acima de qualquer intelectualidade. Porém, nós precisamos entender que ao longo da história, para que esse cristianismo fosse entendido pelas pessoas, principalmente pelos intelectuais, era necessário que utilizasse de um método filosófico, utilizasse da filosofia para alcançar as pessoas. E foi esse um diferencial que houve na patrística, e talvez se não houvesse esse ponto de conciliação, esse ponto de união entre a filosofia e o cristianismo, talvez nunca o cristianismo teria nos alcançado, já que foi graças a essa união entre filosofia e cristianismo e a essa argumentação, a essa apologia, esse convencimento dos mais intelectuais da época, que o cristianismo não era uma crença de tolos, não era uma crença de pessoas desinformadas, que era a visão que possuíam
no primeiro século, que os gregos entendiam do cristianismo. Tem até uma frase que eu não recordo muito bem de quem é, mas que dizia que o cristianismo era uma religião de mulheres, usando de forma pejorativa, já que a mulher era rejeitada nessa época, de escravos e de pobres, denotando a visão que a cultura grega possuía acerca do cristianismo. Quando esses pais apologistas ou apologetas trouxeram a sua visão de conciliação entre o cristianismo e a filosofia, eles puderam perceber que o cristianismo não era algo feito para tolos, era algo condizente, era algo que poderia ser explicado até certo ponto de forma racional. E por isso o cristianismo ganhou legitimidade em meio à sociedade grega. Da mesma forma, hoje, quando eu, como um seminarista, de forma humilde, olho para a sociedade e vejo qual é a visão, principalmente da universidade em relação ao cristianismo, percebo a necessidade de um retorno de Orígenes, um retorno de Justinos, dentro das universidades brasileiras e dentro das universidades ao redor do mundo. A necessidade de pessoas que demonstrem que o cristianismo não é algo de tolos, que o cristianismo ele é sim uma religião racional. E para se crer nele é necessário usar do intelecto, é necessário usar a sua mente, é necessário, como a carta aos Romanos ela diz muito bem, exercermos o nosso culto racional. Com tudo isso, eu não quero dizer que a razão consiga resumir o cristianismo, resumir a revelação que foi dada de forma sobrenatural. A razão ela não consegue explicar todas as coisas, ela não consegue expor de forma totalmente compreensiva aquilo que no cristianismo é tratado como um mistério. A razão ela sempre está submetida à palavra de Deus, ela sempre está submetida às Escrituras, e essas Escrituras que testemunharam da revelação, que é o Cristo que encarnou e se entregou por nós, ela sempre será superior à razão. E é aquilo que nos rege, é aquilo que guia a nossa vida, é aquilo que dita a forma como nós devemos viver. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Continue nos acompanhando no Jovem Seminarista. Valeu!